Beleza, pessoal? Tudo jóia? Vamos dar continuidade às nossas dicas para o exame do Conselho Federal de Contabilidade. Hoje veremos mais uma dica da NBCTG 00, a nossa estrutura conceitual. Beleza? Vamos lá então. Dicas do exame CFC, NBCTG 00, estrutura conceitual. Qual é a dica de hoje, pessoal? Um dos pontos que é muito explorado aí em prova, no exame do Conselho, é sobre as características qualitativas fundamentais. Quais são essas características, pessoal? A relevância e a representação fidedigna. Qual o conceito, quais as características, né, pessoal, em volta dessas características, relevância e representação fidedigna? A relevância é aquela informação contábil financeira relevante, é aquela que é capaz de fazer diferença nas decisões. Formação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. E a representação fidedigna, pessoal, para ser uma representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada ela precisa ter 3 atributos. Ela precisa ser completa, neutra e livre de erro. Então, pessoal, a primeira questão que você deve saber, que existem 2 características qualitativas fundamentais, a relevância e a representação fidedigna, e numa próxima dica nós vamos tratar também que existem, vocês vão ver que existem também as características qualitativas de melhoria, mas vamos nos concentrar na dica de hoje que trata especificamente das características qualitativas fundamentais. Então, retornando ao nosso raciocínio, primeiro nível de exigência, pessoal, você precisa saber quais são as 2, o nosso famoso RR aqui, relevância e representação fidedigna. E depois saber esses termos-chave, né, pessoal? Essa questão da informação que é capaz de fazer a diferença nas decisões é aquela que possui a característica associada à relevância. E esses 3 atributos relacionados à característica da informação contábil, representação fidedigna. No próximo slide aqui nós detalhamos justamente esses 3 atributos. O que seria então uma informação, esse atributo? A informação tem que ser completa, né, pessoal? Retrato da realidade econômica completo, ele deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. Então, completo toda a informação necessária. O atributo da neutralidade, pessoal, um retrato neutro da realidade econômica é aquele desprovido de viés na seleção ou na apresentação da informação contábil financeira, beleza? E o retrato da realidade econômica livre de erros significa que não há erros ou omissões no fenômeno retratado e que o processo utilizado para produzir a informação reportada foi selecionado, foi aplicado, né, livre de erros. Esses, então, são os 3 atributos, pessoal. A informação tem que ser, para que ela represente fidedignamente o fenômeno retratado, ela tem que ser completa, ou seja, toda a informação necessária, ela tem que ser neutra, desprovida de viés na seleção na apresentação da informação contábil, e ela precisa ser livre de erros, ou seja, não há erros ou omissões no fenômeno retratado. Como é que isso aí já foi explorado no exame de suficiência no Conselho Federal de Contabilidade em 2013, no primeiro exame? De acordo com a NBCTG estrutura conceitual, é condição necessária a caracterização de uma informação como relevante a apresentar dados inéditos, não antecipados por outras fontes. Não, né, pessoal? Não está relacionado aí com a informação relevante que nós estudamos anteriormente. Privilegiar a essência sobre a forma, sem, no entanto, descuidar da característica qualitativa da prudência. Não existe essa característica qualitativa da prudência e a informação relevante não está associada com essa questão da primazia da essência sobre a forma. Então, essa opção B está errada também. Opção C, ser capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. É justamente isso, né, pessoal, que estabelece lá a nossa estrutura conceitual. Ela informa lá que a informação contábil financeira relevante é
aquela capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. E a informação ela pode ser capaz de fazer a diferença nas decisões, na decisão, mesmo no caso de alguns usuários decidirem não levar em consideração ou já tiver tomado ciência da sua existência por outras fontes. É isso que diz lá o texto da estrutura conceitual. Gabarito aí, opção C. A opção D, ser efetivamente utilizada por todos os usuários, não está relacionada aí a uma informação relevante, beleza? Então, gabarito, opção C. Tranquilo, pessoal? Então essa foi a nossa dica de hoje. Se você gostou, dá um likezinho. Se você não gostou, dá um dislikezinho aí para que nós possamos saber aí se essas dicas estão sendo úteis na sua jornada rumo à aprovação o exame do Conselho Federal de Contabilidade. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, a sua crítica, para que nós possamos sempre melhorar e disponibilizar materiais que realmente façam a diferença, que sejam relevantes, né, pessoal, na sua preparação rumo à aprovação ao exame do Conselho Federal de Contabilidade. Bons estudos, forte abraço e até a próxima dica.